Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E meu irmão, minha irmã, sinta a paz. É para isso que nós estamos aqui pregando, para você ter a paz, ter alegria, ter renovação. E eu quero aproveitar também, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, isso é importante. E também convidar outros para fazerem parte deste canal. E eu quero também ainda fazer um convite. Você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus? Meus irmãos, nós temos que aprender a palavra, meus irmãos. A palavra é importante. Então, se você quiser, abaixo no link você vai encontrar todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. E o Senhor vai te abençoar. Vamos à leitura da palavra. E diz assim, Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e versículo 4. É versículo bem conhecido, mas de repente tem irmãos e irmãs que não leram essa palavra ainda. E diz assim, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Não são, porventura, todos eles ministros, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Meus irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito de anjos. Aqui nessa parte de Hebreus, está mostrando que Jesus, como filho, ele é superior aos anjos. Os anjos são criaturas, irmãos, criadas por Deus. Não sabemos quanto tempo, o número, mas nós temos alguma referência que Jesus diz, eles não casam nem se dão em casamento, não tem família. E Jesus falou até para uma pergunta que os saduceus fizeram, olha, no céu eles serão como anjos, nem se casam, nem dão se referindo para nós. Irmão, anjos não tem corpo igual nós temos o corpo, irmão. Anjo é espírito. E é de uma maneira que a Bíblia diz que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Ele pode pegar um anjo e fazer ele como um vento na hora. Não é que vai ficar sempre vento e de repente como fogo. Isso é o poder de Deus. O poder de Deus está acima do que nós pensamos. Mas aqui apresenta uma função poderosa dos anjos. Espírito ministradores. Quando Deus criou os anjos, criou também para a sua glória. E no princípio, quando ele criou, não tem anjo mau nem anjo ruim. E ele criou então querubins, serafins, potestade, tronos, coisa gloriosa. Anjo grande. E se tem anjo grande, tem anjo pequeno. Tudo com a finalidade. Depois houve o caos. Quando o querubim ungido para proteger se levantou e entrou o mal, eu não quero comentar nele aqui agora, mas quero comentar anjos em geral, que também são chamados de mensageiros. A Bíblia, para anjo, também se refere a mensageiros. É tanto que, às vezes, nós vemos que, quando a palavra é dirigida às 7 cartas do Apocalipse, ele chama o anjo, que ali no caso era o mensageiro que ali estava. Mas, meus irmãos, vamos falar, esses anjos agora, seres celestiais. E a palavra diz que são espírito ministradores. Então a palavra diz que são espírito. É verdade que às vezes você pode ver o anjo, às vezes aparece. Às vezes tem uma necessidade da pessoa ver o anjo, ou que for uma visão, mas ele não tem corpo. Como também teve aquela teofania, que Abraão estava lá no carvalhais de Mambré, e de repente chegou o Senhor e até comeu com ele. É importante, né? É uma teofania, mas o Senhor é espírito. Mas o anjo importante, que ele é espírito ministrador, quer dizer, trabalhador, ministrar, fazer serviço, ministro. Hoje, uma vez, o ministro tem um título, um cargo muito grande, né? Mas ministro é um trabalhador, um obreiro. Então, vejamos aqui.
enviado a favor daquele que hão de herdar a salvação. Oh, que glória! Minha irmã, meu irmão, se alegre, porque você tem anjo lhe ajudando. Obreiros, o anjo do Senhor está ao seu redor. Coisa gloriosa. Há muitos anos, eu estava na minha casa e chegou um irmão, nós estávamos orando, e depois ele viu coisa gloriosa, né? Que junto de mim tinha 2 anjos. Isso eu aceitei. Um é como entrava no meu corpo, não sei nem explicar como é que eles é quando ia pregar, né? E outro era um anjo guerreiro grande para me proteger. Graças a Deus por isso. E sabe de uma coisa? Anos depois, orando com o pastor, ele me disse, quando ele estava orando, eu vi 2 varões junto de ti, como fosse policial, como fosse soldado, te guardando. E você tem isso também, minha irmã. Você tem isso, minha irmã. E às vezes nós chamamos o anjo da guarda, e aí cria um problema. Uns aceitam, outros não aceitam. Não vou dizer que o anjo da guarda especificamente, mas o anjo nos guarda. Ele é enviado para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Quantos comentários e testemunhos nós temos de anjos que de repente vão passando num local difícil, perigoso, daqui a pouco chegou aquele homem que acompanhou ele, passou. Temos casos de caminhoneiros que de repente vinha dar um acidente, ele tinha dado uma carona para o homem, e na hora do acidente o carro passa tudo direitinho, não sei nem explicar como, porque é testemunho, e daqui a pouco olhou, o anjo não estava mais, o homem. Então é um anjo, é espírito, mas quando há momentos que Deus permite que ele se materialize, digamos assim, tome forma humana, assim como Deus faz dele vento, você sente o vento. A mente faz dele fogo, você vê o fogo. Ele também pode fazer como um ser humano, caminhando contigo. Meus irmãos, isso é glorioso. Jacó, quando vinha lá de Arã, ele encontrou anjo, aquele 2 bandos de anjos, coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, coisa gloriosa. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos Está cheio de anjos, meus irmãos. Não precisa alguém ter uma visão. Quando alguém tem uma visão, a gente fica mais contente. Ah, eu estou vendo aquele anjo, o homem de branco andando, que é um anjo. Coisa gloriosa, coisa gloriosa. Mas independente de alguém ver, o anjo está sempre conosco. Eu acredito que anjos do Senhor estão comigo agora, porque eu estou pregando. E de repente estão batendo palmas de alegria, porque eu estou falando do Rei, do Senhor. Minha irmã, o anjo do Senhor está ao teu lado, meu irmão está contigo. Pastores, obreiros, o anjo do Senhor te abençoa, te ajuda, você está com ele. Quando você sobe no púlpito, o anjo está ao teu lado para te abençoar. Então vamos deixar e dar liberdade. Mas não é para adorar anjos, a palavra é contra a adoração de anjos. Não se adora o anjo, eles são ministros, espírito, ministradores, ajudar, enviado para nos ajudar a nos servir. Adoração é só o Senhor, a não ser o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é diferente, não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor, porque aquele trazia o nome do Senhor, ele aceita a adoração. Que o Senhor abençoe, que possamos andar de uma maneira que o anjo tenha prazer de estar conosco para nos servir. Oremos. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa todo o teu servo, a tua serva, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pelos anjos que tu envias, Senhor, para nos ajudar, nos abençoar e nos guardar. Pai eterno, isso eu peço em nome de Jesus. Amém.